É um tempo aqui, eu creio que um tempo assim precioso. Nós vamos falar um pouco sobre é, namoro. É, eu gostaria de mesmo entrar, já era direto no assunto mesmo, sem falar em namoro. Eu queria entrar logo em noivado, né? É, e isso aqui é muito precioso. Eu prometi passar umas apostilhas para os jovens, mas vou ficar devendo, vocês me perdoem, porque eu vi algumas coisas que precisa trazer mais, algo mais, corrigir, melhor assim dizendo, tá? Às vezes a gente confia e por também ser ministros, coisas, e a gente confia, e quando a gente toma uma direção, aí Deus vai lá e mostra que aquilo não está de acordo, né? E ali eu estava agradecendo a Deus por isso, porque me lembrei que quando o profeta de Deus tomou alguns estudos, alguns livros para falar sobre os selos, o Espírito Santo veio e disse a ele: não, isso aí está tudo errado, né? Então, é, nós temos que completamente ficar verdadeiramente com tudo o que nós temos a essência, né? A essência é uma coisa tremenda. E não vou me prolongar, porque no próximo domingo, se Deus quiser, vocês vão estar me assistindo, hoje vocês estão me vendo ao vivo. Mas no próximo domingo a gente vai estar falando já mesmo assim a questão de noivado, tá? Talvez nós dê uma pinceladazinha aqui sobre noivado, tá? A diferença de noivado e casamento é muito pouco, tá? É muito pouco mesmo, tá? Não há quase diferença de um noivado ou desposada, comprometida, tá? É, no meio cristão, tá? De acordo com a palavra de Deus, tá? É uma coisa muito séria. Eu vou falar uma coisa assim. Eu não sei, que depois nós vamos passar aí talvez uns 2, 3 domingos trabalhando, estudando sobre esse assunto, e nós vamos falar de algo que eu tomei as mensagens do profeta, sabe? Eu estou com uma pilha de mensagens, tudo, pergunta e resposta, aonde eu gosto muito de perguntas e respostas. Eu amo isso, né? No que o profeta de Deus respondeu. Então, passagem bíblica que sobre repudiar, sobre divorciar, divórcio, da carta de divórcio, tudo, e que nós lemos e nós passamos assim completamente por cima, tá? E o profeta de Deus veio e como diz assim, clareou para nós sobre este assunto. E, e talvez após isso o Senhor possa me levar. E eu estarei bem satisfeito. Mas uma coisa vocês saibam, as jovens, vocês convidem outros jovens, convide para participar desses. Nós vamos ter uns momentos assim, porque não existe, para começar assim, não existe dois casamentos, um segundo casamento, a não ser que sejam viúvos. Então, é certo que tem algo que tem que ser levado a escritório, né?
Tá? Então, mas mesmo assim, durante todo esse tempo, vocês vão estar ouvindo aquilo que o profeta disse. Tá? Então vamos lermos, abra suas Bíblias, Hebreus 12. Deus abençoe os irmãos, nós estamos conversando fora do ar. Aleluia. Então, Hebreus 12, né? Hebreus é uma das cartas que o apóstolo São Paulo escreveu aquilo que o Espírito Santo mandou que ele escrevesse. Então vamos ler. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. Isso aqui ainda vai acontecer, tá? Ainda não resistisse até o sangue. E já vos esqueceste da exaltação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que o filho há a quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente
não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que maqueja, o que maqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nosso glorioso Senhor, graças nós te damos pela leitura da tua palavra e pedimos ao Senhor as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aqui diz o seguinte, que o namoro é conhecimento, mas casamento é revelação. Casamento não é dois par de olhos bonitos, ou um jovem com físico, como diz aí, o físico de academia, né? Sarado. Né? Não é nada disso. Casamento é revelação. E um homem e uma mulher que busca ali o namoro, o conhecimento, eles devem estar completamente em oração. Né? Conhecer é ter noção ou conhecimento de saber. Ser muito vezado em conhecer bem, ter relações ou convivência com, estar ou ficar certo, convencido de reconhecer, conhecedor. O namoro cristão é diferente do namoro do mundo. Eu estive em alguns tabernáculos e alguns encontros que eu presenciei jovens eles de mão dadas andando ali onde estava havendo o encontro, e eu fiquei pensando sobre isso. Para mim não tem diferença do namoro do mundo. Isso causa verdadeiramente silêncio, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Espera no Senhor, desde agora para sempre. Salmo 62. Sobre ter o namoro correto é essencial. Creio que quando há um temor de Deus, a autoestima, o respeito, o amor para com a pessoa companheira, não há como deixar o pecado, não há como deixar o pecado tomar lugar entre duas pessoas. Irmão, essa carne nunca vai se converter.
vocês jovens sabem disso, que essa carne, ela nunca vai se converter. Para começar, ela já foi até condenada. Quando o William Branham disse que o seu maior inimigo era ele mesmo, ele estava falando da sua carne. Da sua carne. Tá? É a sua carne na qual está escrito ali, maldito homem que confia, alguns dizem que confia no outro. Não, não. Maldito homem que confia no seu braço. No seu braço. Eu faço, eu sou, entende? Eu. Isso é uma desgraça. Ele diz assim, olha, ele diz... guardei uma frase de um amigo que está conhecendo uma moça. E também estou de acordo. Né? Esse jovem diz, quando nós assentamos junto, o Senhor Jesus está entre nós dois. Entre nós. Né? O jovem... O irmão Brena disse assim, ó, a moça, ele disse assim que olhe o quanto ele está no culto. Se ele é um homem de oração, se ele respeita papai e mamãe, e se todas as decisões que ele vai tomar, ele coloca Deus no meio, e se ele é um dizimista. Então, assim ele diz assim, é um casal de namorado que teme a Deus. E Deus anda em sua presença. É tão bom fazer o correto desde o princípio. E mesmo se adiante um dos dois resolverem romper e somente ir cada um para o seu lado, tá? Sem comprometer a nenhum dos dois, guarde também uma frase de alguém que disse, se um dia eu estiver namorando uma pessoa, e tocar em meu corpo, eu largo na mesma hora. Você veja bem uma coisa, né? Você veja que pastores dão a liberdade, dão a liberdade aos jovens de andar de mão dadas, namorados. Lembra da banana que eu falei que o homem não gostava? Pois é, começa ali. Você veja bem essa frase que também foi ouvida por uma jovem. Tá? Eu achei isso bonito e é um ótimo exemplo para uma moça cristã. Deve saber provar e ver a intenção e a qualidade de caráter da pessoa. Creio que todo cristão ou cristã que tem uma consciência, amor para com Deus, que quer cumprir com os mandamentos de Deus, não gostaria de se envolver em um namoro errado. E é onde todos devem vigiar e não dar liberdade à carne, não facilitar, evitar de estar em lugares separados e ter atitudes que contribuem no pecado. Então, eu mesmo, assim, irmãos, um jovem lá em Fortaleza veio falar para mim, que disse, olha, eu estou gostando da Geisiele. Eu, E o que é que o senhor diz? Eu disse, você tem um vagão velho de trem para botar lá dentro? E aquilo encerrou o assunto, tá vendo?
Irmãos, eu falei outro dia, nós estávamos construindo aqui, fazendo os alicerces, conversando com um irmão. E ele falando que queria casar. Eu disse, tá bom, tu quer casar. E se a moça aparecer agora, e como é que você vai fazer? Aí ele disse, o que é que o senhor quer dizer com isso? Você tem um vagão velho de trem para botar ela dentro? Você tem um emprego? Entende? E ele me olhou, ele disse, meu irmão Jesus Cristo, nós temos que tomar aquilo que Jesus Cristo disse. Ele disse uma coisa assim, ele disse, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E eu venho buscar vocês. Nós vamos ler uma coisa aqui, que a maioria da igreja conhece. Tá? Se der aqui sobre a prima órfã, né? Tá? E você veja como foi o namoro da prima órfã. Tá? Veja como Jesus namora você e como você namora Jesus. Veja se vive se agarrando, se pegando. Não, não. Não existe tal coisa. Isso não é namoro. Isso é fornicação. Isso é abrasamento. E você veja bem, olha. Ele diz assim, ó, eu desafio um rapaz tentar colocar a mão numa moça cheia do Espírito Santo. Olha só, eu desafio um rapaz colocar a mão numa moça cheia do Espírito Santo. Tem que ser vazia para ser conduzida. O que devemos fazer para evitar? Porque esta carne nunca se converterá. A única maneira de vencermos é viver uma vida submissa a Deus. Enchemos cada vez mais com o Espírito Santo e oferecer em sacrifício como um culto a Deus. Aonde o nosso eu tem que morrer dia a dia em nossa alma, fazer habitar pela graça de Deus o Espírito Santo. Amém? Então veja bem o seguinte, uma esposa, que é isso que nós vamos estar falando mesmo, ela é uma das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem. Foi uma esposa, além da salvação. Uma esposa é a melhor coisa que se ela for uma boa esposa. Mas se não for, Salomão disse, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem. Mas uma ruim ou uma que não é boa é água no sangue dele. Tem uns que é água no sangue. Tá? Jezabel foi uma dessas. A esposa de Ló era sal no sangue. Escolhendo uma noiva, 47 em diante, ele disse, agora é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um homem, porque os votos aqui são até que a morte os separe. Aqui onde eu marquei. Se você quer acompanhar, mas nós vamos falar mais sobre esses assuntos aqui, está lá em Deuteronômio, no capítulo 22. Enquanto isso, vamos falando aqui um pouco. Porque os votos aqui são até que a morte nos separe. É assim que devíamos manter isso. E vocês fazem esses votos perante Deus, de que só a morte os separará. E penso que devíamos
um homem em sua mente correta, que esteja planejando um futuro, que ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo. Devia tomar muito cuidado com o que está fazendo. Especialmente nesses dias. O homem devia pensar, orar, antes de escolher uma esposa. A mulher do mesmo jeito. Tá? Quando houver 22 e 23, quando houver moça virgem despossada a um homem e achar na cidade e se deitar com ela, tá? Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarei, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirará o mal do meio de vós. Então, você pode continuar lendo aí essas passagens. Despossada, por exemplo, nós vamos dar um pulo agora lá no Novo Testamento, ver que Maria estava despossada de José. Quando ela achou-se grávida, que ela falou para José, ela era despossada, ela era noiva. A diferença entre despossada e casada, tá? É muito pouco, como eu falei aqui. Tá? Por exemplo, você jovem, o rapaz tem que ir nos pais, falar com os pais da moça, tá? É claro, né? Já tem falado com ela, né? E aí se procura o pastor, tá? E se procura o pastor. E é feito o noivado, tá? É feito o noivado. Aquilo ali já encerrou a coisa. Você sabia? Se eles se separarem por alguma coisa, tá? Nenhum dos dois pode casar mais. Porque deram o voto. Eles ainda não têm o direito, tá? De morarem juntos, mas o voto já foi dado. O voto já foi dado. Por isso é uma das coisas que, para o homem e para a mulher, nos dias de hoje, como o profeta disse, especialmente nos dias de hoje, é orar. Ore. Sabe, porque senão você vai entrar em situações difíceis depois. O irmão Branham, quando ele pregou sobre casamento e divórcio, tá? Quando ele pregou sobre casamento e divórcio, ele viu a situação que estava o povo devido aos ensinos errados das denominações, de todas as denominações. Tá? Então os homens casavam, se separavam, as mulheres casavam e se separavam. E continua, todas as denominações continuam nessa mesma coisa nojenta. E outra coisa, isso também está no nosso meio. Tá? Pastores, principalmente os líderes, tá? Se separam e casam de novo. E isso mostra que Deus o rejeitou o ministério dele. Aliás, que Deus rejeitou o ministério dele, que ele não tem ministério. Isso mostra que Deus nunca deu o ministério pastoral a ele. É até que a morte o separe. Deus não deixou que Abimeleque tocasse em Sara. É simples. Isto precisa de revelação. Então nós temos nos nossos púlpitos
direto. Que Deus me livre disso. Se eu trair minha esposa, eu não subo no púlpito mais. Porque Deus não me deu o ministério. Eu estou sendo um hipócrita. Presumindo ser. E o que falta na santa igreja do Senhor Jesus Cristo é tomar toda a palavra que o profeta falou. Ele disse, eu penso hoje que tem havido tantos casos de divórcio agora. Que nós, nos Estados Unidos, lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos no resto do mundo. Há mais divórcio aqui do que em qualquer outro lugar. Esta nação, e que se supõe ser considerada uma nação cristã, que degradação. Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, uns ombros grandes e fortes, ou algo assim, ou alguma outra afeição mudando, mas olhasse primeiro para Deus. Olha só o que o profeta disse. E dissesse, Deus, é este o teu plano? É este o plano, Senhor, que eu case com esta jovem? É este o plano, Senhor, que eu case com esse rapaz? Eu penso hoje que há tanta deslealdade exatamente na escola. Quantas crianças passam de manhã, muitas das crianças da vizinhança, que amigos meus passam e dizem, irmão Brana, o Senhor ora por nós, nós vamos fazer uma prova hoje. Eu trabalhei a noite toda e não parece que possa resolver. Ore por mim. Acho que qualquer estudante, se você e os pais à mesa de manhã, vocês poderiam dizer assim, mãe, o João vai fazer uma prova hoje. Vamos orar por ele agora. Eu penso que isso superaria tudo quanto se poderia fazer de alguma outra maneira. Olhavam para cima do papel de alguém e sendo desleal. Eu penso que se você somente saísse e orasse sobre o assunto, tá? E se nós refletíssemos, e agora eu trago isso também para mim, tá? Eu sou um eterno aluno, estudante, tá? Nós devemos, como pais que temos filhos, homens e mulheres, devemos orarmos e dizer, Deus, toma de conta da minha filha e do meu filho, e que eles possam ter uma escolha certa, uma escolha perfeita, porque senão vai sofrer. Ele continua, ele disse, se nós refletíssemos no que estamos fazendo, quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletirmos nisso, o homem deveria orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Que coisa, hein? Irmão. Agora, quando você vê aí esses namoros aí, desse jovem aí, olhe, que vive se agarrando, se beijando, tá? Pergunte a qualquer profissional de saúde, pergunte a qualquer pessoa, e pergunte o que é beijo. Ele vai dizer, é sexo. Quando as glândulas femininas e masculinas se encontram, isso se chama sexo. As pessoas acham que sexo é se deitar, é ter uma relação. Então a gente vê esse jovem aí e dizendo que é cheio do Espírito Santo, agarrado com as moças, tá? E depois, e logo larga,
e quando se casa não passa tempo casado. Olha, eu vou dizer, eu tive uma revelação há um tempo atrás. Tinha uma moça que morava próximo de nós, assembleianos, os pais dela. Depois eu soube que a mãe dela e outras assembleianas queriam muito congregar conosco, mas os maridos odiavam, né? Odeiam essa mensagem. Odeia a verdade, né? Isso aqui é verdade. Né? E eu tive uma visão com a filha lá desse irmão. Eu vi ela toda de branco, um vestido longo. E ela ia passar e eu via o rapaz também do outro lado de branco, do outro lado de uma cerca de arame. E ele passava e esperava ela passar. E quando ela ia passar, o vestido dela era rasgado. O vestido dela se rasgou e apareceu assim o seu lado. Apareceu ao seu lado, parte do seu corpo, com as peças de baixo. E eu saí daquela visão. Aí eu cheguei a dizer a ele, eu disse, eu vi tua filha assim, assim, assim. Aí ele disse, ela está noiva. Mas eu não disse que ela rasgou o vestido. Eu fiquei olhando para aquilo. Tá? Então eu via que eles vinham da igreja, ele com a Bíblia debaixo do braço, parecia ter e ali pegadozinho na mão dela, e aí se despedia ali de frente à casa, e foi indo, aí eu já vi um tal do enselinho, né? Tem um tal do enselinho, né? De uma vergonhice mesmo, né? Uma cachorrada mesmo. De uma prostituição, isso. Aí eu disse, o negócio está certo. Então eles se casaram. E foi uma festa de arromba. Não deu um ano. Tá? Não deu um ano. Ela traiu ele. Aí eu disse, Senhor, então aquele rasgado daquele vestido, é isso? Tá? Irmãos, é difícil. O profeta diz, a coisa que começa errado, termina errado. O homem devia orar seriamente, a mulher devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. E ele poderia arruinar sua vida ao fazer uma escolha errada. Ela fazer uma escolha errada, arruinar completamente sua vida. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e casando-se com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceitar um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa. Depois que você sabe o que é certo e errado, escute bem, jovens. Assim você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. Nesses anos que Deus tem permitido eu estar na tribuna, eu tenho visto e tenho aconselhado, vi jovem hoje, e estou numa situação terrível. Tá? Poderia citar há pouco tempo isso, né? Jovem lá em Fortaleza, chegaram para mim e disse que queria casar, e aí chamou os pais e vieram conversar comigo, e eu disse, jovem, tu tem certeza disso? Ele disse, tem pastor,
Eu olhei para ela, você tem certeza disso? Ela disse, tem. E ali diante da mãe dela, ali, eu disse assim, jovem, eu vou te dizer uma coisa para ti. De hoje em diante, tu ande de joelho. E ele disse que não tinha entendido. Eu não entendi quando o pastor disse que eu tinha que andar de joelho. Eu disse, você conhece ela. Você vai ter que andar de joelho. E o casamento foi pro beleléu. Entende? Até o filho que ele tinha, Deus tirou. E eu louvo a Deus por isso. Porque se tivesse sido criado com aquela mãe, tá? Não ia ser uma boa coisa também. É, irmão. Tá? É. Se eu pudesse, que se desse tempo, Deus abençoe aos ouvintes da FM Vale do Acará. Deus abençoe vocês. E vocês estão ouvindo, né? Vocês orem, tenham o tipo correto. Tá? Porque isso é até que a morte separe. Então, tá um para um lado e outro para outro. E o que é que vocês acham que eles vão fazer? Ele vai tomar uma outra mulher e ela vai tomar um outro homem. Tá? É isso? Tá? Olha, meu irmão, minha irmã. Tá? Você veja bem como está os púlpitos hoje. Não vou citar nenhum estado. Tá? Um irmão congregou, chegou até as pessoas queriam escolher ele até como um pastor, tá? Esse irmão. E houve algumas coisas depois, tal. Eu sei que ele foi embora. E aí ele pegou, separou-se, tá? A esposa dele continuou na igreja. Tabernáculo, não estou falando da imundícia das denominações, não. Estou falando de outro tabernáculo. Tá? E sabe o que o pastor fez? Tinha um jovem lá, solteiro, e ficou olhando lá para aquela mulher repudiada. Tá? Ficou olhando, e ele se olhando, e se olhando, e se olhando, e furou o pastor. E o pastor trouxe eles na frente, ainda disse assim, meu irmão. Olha, nós sabemos que ela é casada, separada, está divorciada. Tá? Nós sabemos que ela não pode casar. Mas eu não posso proibir de dar Santa Ceia a ele. Eu não posso mandar eles ir embora. Mas essa minha Bíblia aqui está dizendo que tem que mandar. E entregar os dois ao diabo. Agora, como é que eu sou um ministro e eu não estou vendo aquilo e digo que aquilo está errado? Na mensagem, porque não sou uma denominação, o profeta de Deus disse isso. É por isso que eu, nessa época, vou de casa em casa. Tá? E ele disse, eu vejo as coisas erradas e eu tiro da fila. Oh, meu irmão. Irmão, olha, eu louvo a Deus por esse momento. Deus sabe como meu coração está alegre. Tá? Até digo a ele, Senhor, eu terminar isso aqui, o Senhor pode me levar. Sabe? Eu estou, sabe, para mim assim, é como se tivesse eu lavando a alma. Eu tivesse assim, para vocês, jovens, não se metam em algo errado, porque vão sofrer. Tá? E eu digo aqui diante de vocês, tá? Se uma das minhas filhas fizer algo errado, eu entrego ela ao diabo e expulso da minha casa.
essa aqui ou a outra lá? É essa aqui? Oi? Hã? Qual é aquela lá? Uhum. Então, olha aqui, ó. Késia. Késia é pequenininha demais, né? Tadinho, parece um bolinho de carne, a bichinha. Ela tá crescendo, velho. Mas, Damares, papai, você sabe que papai lhe ama. Geisiele, você sabe que papai faz qualquer coisa por vocês. Mas nunca envergonhe esse evangelho. Nunca morra. Meta uma bala no seu ouvido. Se enfoque, tome veneno, morra. Mas não dê o mau testemunho. Você não terá um pai naquela hora. Que Deus abençoe vocês, minhas filhas. Deus abençoe cada uma das filhas de vocês aqui. Os filhos de vocês aqui. Tá? Irmão, eu sou um homem liberto. Assim, irmão, eu já sou preso. Eu não faço minha vontade mais. Eu não tenho condição de bater nas costas de vocês. Eu não tenho, meu irmão. Eu não tenho condição de dar tapinha nas costas de vocês. Eu sei o quanto eu tenho irmãos que me amam e eu sei o quanto tem irmãos que me odeiam. Tá? Não é fácil. Tá? Não é fácil. Ele diz assim, o profeta, novamente o tipo de mulher que o homem escolhe reflete, preste atenção, jovens. Novamente o tipo de mulher que o homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe uma mulher errada, isso reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não me importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Eu vou ao que o profeta diz. Escuta bem aqui. Ó. Eu vou ao escritório de um homem. E ele diz que é cristão. Foto de mulheres à volta toda nas paredes. Tocando aquela velha música. Boi de não sei o que, sei lá o que é isso. Música do estilo de jazz. Né? Tem pastores que gostam das músicas aqui, né? Os pastores gaúchos. Né? Não digo todos, né? Mas tem um que gosta dessas músicas gaúchas. Como é vaneirão, né? Aí eles botam nos carros deles, nos escritórios, ficam ouvindo aquilo, né? Ficam ouvindo aqueles vaneirão, né? Não é hino, não. Aqui tem uns vaneirão hino, né? Essas coisas, né? Aquelas batidas, tananã, acho bonito, né? Mas é as músicas mesmo aí dos gaúchos, né? Eles ficam ouvindo. Até eu estava ouvindo, dentro do carro com um pastor, e aí ele deu uma risada, ele disse assim, o senhor não vai se escandalizar não, né, pastor Demonteiro? Eu disse, não, pastor, a gente só dá o que tem. Não vou me escandalizar não, isso é contigo. Continue comendo esse alimento aí. É tradicionalista, né? Então eles vivem assim. Não me importa o que ele diga. Eu não creio no testemunho dele. Olha o que o profeta diz. Tá? Me levaram, o irmão Paulo me levou a um crente lá na Argentina. E ele era dono de uma oficina. Eu cheguei lá, oficina de carro. Eu chego na oficina de carro e já dou uma olhada. Aí, se não tiver, aí eu entro. Mas se tiver, e eu fui lá. Aí eu me sentei, né? E aí eu olhei assim para uma parede, cheio de mulher pelada. E eu digo, agora, vou embora. Não vou nem falar aqui. E fiquei, aí o irmão Paulo conversando. Aí ele dizendo, que meu pastor, tá, não sei o que, meu pastor e tal. Aquilo me encheu, sabe? Eu disse, tu tem um pastor mesmo, rapaz? Ele disse,
Tenho. E é um homem de Deus. E ele vem aqui, vem, ele sempre vem me visitar. Eu disse, tu tem sorte que tu não está no Brasil, que tu estivesse no Brasil, tu já tinha ido preso. Ele disse assim, mas por quê? Eu disse que o pessoal já tinha denunciado, que teu filho aí desse tamanho, olhando essas mulheres peladas aí nas paredes, tenha vergonha na sua cara, rapaz. Isso é vagabundagem, você dizendo que é um cristão. O irmão Paulo ficou com os olhos assim. Pare com isso. Como é que teu filho, tua mulher aqui, chega cliente aqui com filho e essa imoralidade na parede? Ele se levantou e começou a rasgar. Eu não creio no testemunho dele, porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas do mundo, tá vendo? Hã? E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita, riqueta, moderna, isso reflete, mostra o que ele tem em mente, do que o seu futuro lá. Será? Porque a escolha para que crie seus filhos, e o que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças. Do mesmo modo, isso reflete o que está no homem. Um homem que toma uma mulher assim, mostra exatamente o que está pensando no futuro. O profeta chega a dizer, ele diz assim, assim como tua mulher se veste, assim mostra teu caráter. Que coisa, hein? Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, Senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará rainha de beleza, e dançarina, e rainha do sexo. Ele procurará caráter cristão. Ela procurará caráter cristão. Agora não. Agora não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita. E a outra moça talvez seja o porte dela, a aparência melhor do que a desta. E pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela não me importa se ela é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela. Que ela seja bonita ou não. Agora, porque é conveniente se um cristão, ao escolher uma esposa, ele deveria escolher uma genuína mulher nascida de novo. Independente do que ela pareça. Aleluia, né? Independente do que ela pareça. Mas se ela é cheia do Espírito Santo, esse homem, ele é cheio do Espírito Santo, tá? Ele disse o que ela é, o que o faz. Então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso. E reflete o que está em sua mente e o que será no futuro. Porque sua família será criada por tal mulher, para os planos futuros para o seu lar. Se ele se casar com uma dessas modernas riquetas, rainha do século, o que poderia esperar? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casar com uma moça que não tem suficiente moral em si mesmo para ficar em casa e cuidar de uma casa e quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será? Você terá babysit e tudo mais. É verdade. Quando Deus deu a um homem uma esposa, ele lhe deu a melhor coisa que ele poderia dar, com exceção à salvação. Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente pior coisa do que ele poderia se apropriar. Agora, isso mesmo, está vendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só mais um pouquinho aqui. Não vai dar tempo de eu nem sequer ver algo aqui que eu gostaria.
ele diz assim, continuando, ele diz, agora nós vemos aqui claramente que o plano espiritual de Deus, planejando seu futuro lá com sua futura noiva, vem à vista agora. Se um homem casar com uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro. Se um homem casar com uma mulher que não aceita ficar em casa, você vê o que ela está esperando para o futuro. E eu certa vez, isso soa muito mal, simplesmente. Sinto dizer, e eu normalmente, se sinto dizer a coisa, devo dizê-lo, normalmente a maneira de Deus. E eu costumava ir comprar gado com um rancheiro, com quem trabalhava. E reparava no velho sujeito, sempre olhando direto na cara de uma novilha, antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e do outro. Eu acompanhava e o observava. E ele olhava de alto a baixo se ela tinha boa aparência e porte. Então se virava e olhava na cara. E algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. E eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. E eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem, uma boa vaca, pesada. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito que aprender. Olha, né? O comprador de vaca lá. Aleluia. Ensinando o irmão Brano a comprar vaca. Aleluia. Ensinando o profeta de Deus a comprar vaca. Aleluia. É um eterno aprendiz. Que profeta humilde. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito que aprender. E eu me dei conta disso. Depois que ele me contou, disse, não me importa qual seja a sua constituição. Ela pode ser totalmente carne, até o casco. Porém, se tiver aquele olhado fixo, selvagem, na cara, nunca compre. Disse, por que, Jeff? Bem, disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para o seu bezerro. E disse, eles a põem no cercado agora. Por isso ela está gorda. Se soltá-lo com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. E eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa. Creio que isto se aplica a mulheres também. Certo. Aquele olhar fixo e selvagem de riquezas, é melhor ficar longe dela, rapaz. Aleluia. Toda aquela coisa azul ali em cima dos seus olhos, e eu não ia querer isso. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. Não me importa o quanto a televisão e o jornal diga que é atraente. É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na minha vida. Aleluia. Quando Jezabel se pintou-se, você sabia de uma coisa que ela pintou os olhos primeiro para atrair, né? E depois trair. Entende isso? Eu não sei se alguns de vocês aqui já assistiram ou já viram, pelo menos uma propaganda, né?
aquele... isso aqui vai para Dona Chile Cavalhais, né? É a senhora, né? Que já era, né? A senhora. Vocês nunca viram assim, aquele filme Anaconda? Alguém já assistiu? Alguém já viu a foto, pelo menos assim, passando aí na banca de revista e tal, aqueles olhos daquela serpente, né? Eles colocam assim. Meu irmão, você sabe de uma coisa? Eu peguei o DVD da Chile Cavalhais e coloquei assim perto assim daquela foto daquele filme. Meu irmão, é mesmo que tá vendo. Uma velha daquela dizendo ser crente, toda pintada, com os olhos pintados, sabe? Uma Jezabel, tá? Você sabia que ela tem idade de ser minha mãe? Eu não sabia disso. Toda pintada, sabe? E às vezes nós pegamos essas porcarias e bota dentro dos nossos lares. E nossas filhas vão ver aquilo. Se está dentro de casa é bom. Se está dentro de casa. Vocês entendem? Então aquilo é para atrair, depois distrair. Né? É uma nuvia daquela que o senhor Jeff disse para o irmão Brano, disse, nunca compre. Ela não vai parar na sua casa. Essa mulher não vai parar em casa. Tá? Ela vai estar nas casas das vizinhas e vai estar de conversa. Sabe? Essas irmãs conversadeiras que vai para casa da outra só para falar da vida alheia. Tá? É difícil ir para casa da outra e só mulher. Ô, minha irmã, Deus me mandou aqui. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Não, eu tenho meus pratos para lavar. Depois nós lavamos juntos. Elas não fazem. Aí fica... Mas tu já viu? Aí aquela irmã e aquela outra. E o cabelo dela. Meu irmão. Cuidado, que senão, minha irmã, você está sendo essa nuvia selvagem aqui. Mas sabe, é preciso planejar, olhar, orar, quando se está escolhendo. Porque por isto nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva de um homem, a noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. E do mesmo jeito é você, irmão. Vai refletir também o caráter dele. Agora, então, quando nós voltamos agora para um momento, para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativa no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ela nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Que coisa, hein? Você poderia imaginá-lo? Tomando uma igreja moderna hoje como noiva? Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Eu não. Eu dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se agora. Um homem e sua esposa são um. Você se unirá a uma pessoa assim. Se o fizer, isso certamente desapontará a minha fé em você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou encerrar aí. Nós vamos prosseguir, se o Senhor permitir, mais outros cultos. Deus abençoe os irmãos lá em Itapema, as irmãs, os irmãos continuem orando pela irmã Priscila, que acredito que ela já está nos 10 dias antes. Parece que pro dia 24, né? O Ezequiel. Deus abençoe, né, a família e os pais do irmão Ezequiel. Né? Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Os irmãos em Porto Alegre, Deus abençoe Fortaleza. Deus abençoe Acarape. Deus abençoe Califórnia, nos Estados Unidos. Deus abençoe Dilemando de Aguiar. Deus abençoe Vaza Alegre. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ficar de pé. Eu tenho algo aqui. Hã? O quê? Então, deixa eu ver. Eu tenho algo aqui. Deus abençoe minha esposa e dê força a ela, né? Dê força a ela. Deus te abençoe, minha florzinha de algodão, né? Deus abençoe. Não é fácil, né? Deixa eu ver aqui. Eu separei aqui porque eu não tinha. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eu peguei um parágrafo aqui. Eu vou encerrar agora. Ele disse: agora eu gostaria de passar isso para frente, antes de seguirmos adiante. Despossada, o mesmo que noivado. Tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o profeta está dizendo. Tá? E no Oriente era o mesmo que casar. Contrato de casamento. Logo que eles se despossavam, ou noivavam, estavam casados. Tá? Estavam casados. Quando o voto sagrado entre eles era feito. Leiam Deuteronômio, aquilo que nós lemos, 22 e 23. E você descobrirá que quando esta mulher e o homem concordavam-se em casar, mesmo que não fizeste o voto por meses mais tarde, e se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Isso é correto. Quando eles desposavam, eles estavam da mesma forma que casados. A lei ainda não lhe dava, a lei ainda não lhes dava o direito de viveres como marido e mulher ainda, tá? Que é o noivado. Quando aquilo é orado, é colocado diante de Deus, o profeta disse, né? Então, nós vamos estudar isso mais assim a profundo, sabe? Porque até mesmo no nosso meio tem irmãos, irmã que está na mesma situação que um dia como o irmão Brana encontrou o tabernáculo Brana nos seus dias. Tá? E sabe de uma coisa assim, que pouco é ensinado sobre este assunto para a igreja. Tá? Pouco é ensinado. Você veja bem que nós já ouvimos casamento de divórcio umas vezes, acho que umas 3 vezes. Precisa enfatizar mais sobre isso, porque isso é destino eterno também. É destino eterno também. Entendeu? E Deus não quer nenhum de vocês, jovens. Tá? Nenhum de vocês caiam numa cilada de Satanás. Tá? Então, é isso que eu tenho cuidado. É isso que eu tenho que cuidar. Fechamos os nossos olhos. A Cristo unido está minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento, me enche de calma, do céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno
que divinal amor irá lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado, a Santa Igreja com sangue remida já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, a qual a vitória terei a vitória, ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irá lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido seguir o caminho pra bela cidade, pois nele dos males sou bem protegido, também rodeado que vera bondade, ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irá lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Amém. Amém. Então, assim, irmãos, eu peço que ore por mim. Eu posso cometer erros, e se eu falar algo alguma vez, e se você vê que não está de acordo com a Escritura, vem a mim. Nós vamos, se sentam, tá? Agora, uma coisa assim, eu não largo essas mensagens da minha mão, tá? Vocês são testemunhas que sempre trago ao púlpito as mensagens do nosso profeta, tá? Porque de nós mesmos não tem nada, né? Nós simplesmente, os ministros, repassamos o pensamento que Deus trouxe através do seu santo profeta, né, para a igreja. Agora, eu peço também aos irmãos, às irmãs, que ore por essas duas jovens, pela irmã Tassi, pela irmã Rosane, né, que elas, que Deus não tire, não deixe esfriar o amor delas pela música, né? E saiba, jovem,
eu digo para vocês, orem, porque não é um lugar fácil. E onde Satanás odeia é os músicos também. Você sabe disso? Porque os músicos, eles é quem introduz o Espírito Santo. Tá? Então ore, minhas jovens. Né? E vocês estão indo muito bem. Tá? Muito bem. Parabéns. Né? Eu estava olhando e parece com você. Então, ore por mim. Eu vou estar viajando logo de manhã cedo. Tá? E tenho outras lutas em Fortaleza para enfrentar, que não deveria. Né? Os irmãos e as irmãs ali deveriam apoiar mais, porque como diz, né, assim, né, é de lá que tudo começou, né? Então é como o quartel-general, né? Mas a gente sabe que Deus sempre trabalha com a minoria, né? Gideão queria 30 mil, né? Mas Deus quis 300, né? Amém? Deus abençoe o irmão Pedro, sua esposa, sua família, né? E eu creio que se o irmão sentir, né? Os irmãos, na minha ausência aqui, também pode ir lá fazer culto, né? Pode marcar um culto lá e tudo, né? Amém? O irmão Richard, né? Tá aí sempre, um menino quieto, né? Pela primeira vez comeu tripa de porco frita, né? Ali o outro dei a tudinho, né? Mas é assim, dei a tudinho. Até o Estevão comeu tripa de porco frita, né? O senhor também comeu? Aí não, o senhor disse, não, eu estou cheio. Né? Então, né? O André não comeu não, né? Pois é. Mas é bom, né? Entendeu? Que é bobagem, né? Tudo é do porco. Tu come a carne porque não pode comer as tripas, né? Que bobagem. Pois é. A senhora já comeu, irmã Margarida? Mas aqui é assim, né? O que botar na mesa, os que estão perto de mim tem que comer, né? Aí Deus abençoe, né? Deus ore pelo Nicolas, né? Deus te abençoe, irmão Nicolas. Deus te abençoe, tá? Siga o papaizinho aí, o papai tá parecendo com o José Brana, já viu? Não, tá, eu tô encerrando, irmão. Irmão, Deus abençoe a vocês, tá? Deus abençoe. Como diz o profeta, né? Eu faço sem chorar e também rir, né? Ligaram para mim e disseram, ô pastor, o que é que o prefeito de Fortaleza tá aí, o Roberto Cláudio? Não é mesmo que tá vendo, rapaz, né? Mas eu acho ele mais parecido com o nosso irmão José Brana, nosso profeta, né? Deus abençoe, né? Continue orando pelo irmão Oséia, né? Sua família, seus filhos, né? E oramos um pelos outros, né? Amém? Orando um pelos outros e vamos avante, né? Estava com saudade de você, irmã Cláudia. Senti sua falta. Deus abençoe, minha querida irmã. No nome de Jesus Cristo.